Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, reunidos em torno do mistério pascal de Jesus Cristo, celebramos este dia festivo do Senhor, o domingo, nossa Páscoa semanal. A força transformadora da palavra e da presença de Jesus nos atrai ao seu infinito amor. Vivenciando este mês da Bíblia, reafirmamos a nossa fé e a nossa adesão a Jesus Cristo, palavra eterna do Pai. Então, que nós possamos viver profundamente esta celebração e deixemos-nos preencher por sua esperança, pois a esperança não decepciona. Então, a primeira leitura está em Amós, capítulo 8, versículo 4 a 7. Amós, capítulo 8, versículo 4 a 7. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Então aqui, a profecia de Amós fala aqui pra gente, né? Contra aqueles que dominam os pobres com dinheiro. E aqui eles falam, ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. E aqui a profecia de Amós fala também, por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida e que nós possamos sempre ter atitude de igualdade, de fraternidade para com todos, que nós possamos sempre ajudar-nos uns aos outros. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 8. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 8. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Então aqui, na segunda leitura, né, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, ele fala aqui, né, São Paulo fala aqui pra gente, recomendo que se façam orações a Deus por todos os homens. Deus quer que todos sejam salvos. Então Deus quer que todos nós sejamos salvos. Então que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida e sempre levar a sua palavra a todos, dar testemunho do reino de Cristo a todos. Então, que nós possamos sempre, né, fazer orações, né, e que a gente sempre possa fazer a vontade de Deus na nossa vida, que a gente sempre possa dar testemunho da sua palavra e anunciar a boa nova do reino a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 13. Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração.
Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, o evangelho de hoje é constituído de duas partes interligadas. Na primeira, versículo 1 a 8, Jesus conta aos discípulos a parábola do administrador desonesto, depois da qual elogia o administrador porque agiu com esperteza e sagacidade. O elogio não se refere à desonestidade, mas à esperteza ou à sagacidade. E Jesus completa: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Não há nenhuma afirmação de que os filhos da luz não sejam espertos, sagazes ou talentosos. O que Jesus critica é a timidez dos filhos da luz no uso de seus talentos e qualidades em seus negócios espirituais e até mesmo terrenos, na divulgação e vivência do bem e do evangelho. Enquanto os filhos do mundo os empregam sem titubear. Na segunda parte, que é do versículo 9 a 13, relacionada ao tema da primeira leitura, que é da profecia de Amós, encontramos um conjunto de ensinamentos do mestre a partir da aplicação da parábola. E do versículo 9, Jesus reflete a respeito da finalidade, fidelidade e do uso do dinheiro, concluindo com a máxima: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.